O relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição. A treta maravilhosa que nós vamos assistir agora. Porque Elisiane Drama não esperava que, ao final da sessão, já lá para o fim, né, lá pela tarde, iria aparecer Felipe Barros com esta bomba atômica. Se vocês não estiverem sentados, sentem-se, porque agora vai vir um negócio forte. O relatório da senadora Elisiane Gama está eivado de uma grave suspeição. Agora, nesses últimos 2 minutos que me restam, eu gostaria de colocar essa apresentação que minha equipe preparou. Agora é que vê, já foi violento, agora vai piorar. Nós tivemos aqui a conversa entre o general G. Dias e o seu filho Gabriel Dias. E nessa conversa eles relatam um encontro com o senhor Erlando, que supostamente é o chefe de gabinete da nobre relatora, a senhora Elisiane Gama. Esse encontro, pela conversa, pode passar o slide, foi no dia 29 de agosto, 2 dias antes do general ser ouvido na CPMI. O Erlando é nomeado no gabinete da senadora Elisiane Gama e foi nomeado em 2019. Pode passar. Nesse mesmo dia em que houve esse encontro, o coronel Titã, que chama o G. Dias de tio, portanto não se sabe se é sobrinho ou se chama tio de forma carinhosa, encaminha um documento ao general G. Dias contendo perguntas e respostas a serem feitas durante a oitiva. Pode passar. E esse documento que o coronel Titã encaminha para o G. Dias e depois o coronel G. Dias encaminha esse documento para o seu advogado, doutor André Calegari, que contém perguntas e respostas, são basicamente as mesmas perguntas feitas pela senadora Elisiane Gama no depoimento do general G. Dias. De um lado, nós temos o documento compartilhado e, de outro lado, a pergunta feita pela relatora no depoimento do general G. Dias. Pode passar. Mais uma pergunta que consta no documento e que é a mesma pergunta feita pela relatora na CPMI. Pode passar. Mais uma pergunta que foi compartilhado nesse documento pelo coronel Titã ao general G. Dias, que por sua vez compartilha ao doutor André Calegari, no mesmo dia em que o chefe de gabinete da senadora Elisiane Gama encontrou com o general G. Dias, e as perguntas são idênticas, são as mesmas. Então, senhor presidente, é claro que aqui não se aplica as normas de impedimento e suspeição, mas politicamente falando, nós temos que ter a consciência de que o relatório está eivado de um vício, que não se pode ser sanado. Ela, como relatora, não poderia se encontrar às escondidas, através de seu chefe de gabinete, com um depoente que estava aqui como testemunha ou como investigado. Qualquer outro de nós poderíamos. O senhor presidente, o senhor fez a sua fala, mas o senhor poderia se encontrar, o senhor é presidente da comissão. Qualquer outro membro dessa comissão também poderia. Agora, ela, como relatora, macula o trabalho dessa CPMI. Só vou fazer uma pausa aqui para comentar essa introdução tretística do nosso querido Felipe Barros. Daí tu comenta rapidamente, não precisa comentar tudo sobre a treta do G. Dias, porque nós ainda vamos ver mais coisas, né? Mas o teu comentário sobre essa introdução tretística, Esté. Cara, assim, Felipe ele não tá fazendo só lição de casa, ele literalmente tá carregando essa CPMI nas costas, assim. Eu achei bem lógica a maneira como ele coloca as coisas e, principalmente, eles já estão começando uma preparação para a apresentação de um relatório paralelo. É o que me pareceu, tá? E essa apresentação de relatório paralelo, se tiver a votação do presidente da casa, tem chance de passar, sabe? Bem na verdade, tá? É que a gente sabe que comunista não tem vergonha na cara. A própria senhora Elisiane Gama deveria se declarar suspeita. Eu não entendi o porquê que o assessor dela chama o cara de tio. Não entendi. O G. Dias, né? Ele chama o G. Dias de tio, é isso. Ele chama de tio, mas não se sabe se ele é sobrinho. Às vezes a gente chama alguém de tio por carinho, por consideração à pessoa, né? Pode ser. Então, mas aí é que tá, né? Mas que é uma pessoa muito próxima ao G. Dias, é o que a gente É uma pessoa muito próxima ao G. Dias, isso é curioso. Essas são as duas coisas que eu acho que são, assim, que a gente tem que deixar destacado.
normal dentro de um esquema de... Vamos lá, eles são do mesmo grupo político, o G. Dias, a Elisiane, o assessor dela. Tudo bem, vai fazer essa combinação, aspas, mas ela é a relatora. Então, isso é problemático, tá? E aí é por isso que o Felipe levanta isso. E aí, o Felipe ele falou uma coisa que eu acho que eles precisam começar a incorporar mais, tá? O Felipe ele levanta que quem errou foi promovido. Certo, quem errou foi promovido. Tudo bem. Se a gente pensar disso de uma maneira lógica, e aí eu acho que eles precisam começar a martelar mais nisso, não é só quem errou foi promovido, foi promovido porque cumpriu o que deveria ser cumprido. Tá entendendo? Não é uma coincidência. Não foi um erro, na verdade. Não foi um Ele erro. ganhou a promoção porque cumpriu a missão. Entendeu? Então, eu acho que esta promoção das pessoas que erraram é uma confissão de culpa do governo, tá? Então, eu acho que eles vão... tá na hora deles serem mais enfáticos com isso. E essa segunda parte aí dessa preparação, preparando o terreno para o relatório paralelo. É isso, Paulo? Então, vai ter relatório paralelo. O Isalci falou que ele está fazendo um dele, que ele sempre faz nas CPIs um relatório paralelo e que ele vai fazer. E o Ramagem também falou que está providenciando um relatório. Eu acho que ele está no comando ali do relatório paralelo que a oposição vai apresentar. Então, se está nas mãos do Ramagem, nós estamos bem. É um motivo a menos de preocupação. Agora, vamos continuar com essa treta, porque neste momento nós veremos Elisiane Gama rodando a baiana. Ela sobe no seu salto, ela roda a baiana. Então, nosso momento ratinho aqui da manhã de... Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Estou até perdida nos dias da semana. Mas vamos lá. Dona Elisiane Drama, rode a baiana aí para nós. Sobre a publicação do Gabriel, tá. Sobre, inclusive, que Vossa Excelência citou agora há pouco mais cedo, eu vi de fato essas mensagens que foram compartilhadas, me parece dele com o próprio G. Dias, né? Do próprio Gabriel com o G. Dias, Felipe. Eu estou aqui, inclusive, com elas. Depois eu fui lendo todos os demais, além dele falar do que eu vi o G. Dias pessoalmente, foi aqui nesta comissão. Nunca troquei qualquer mensagem com o G. Dias e com ninguém, na verdade, do seu entorno. Se o Gabriel fez contato, que é o Gabriel Dias, com alguém do meu gabinete, deve ter ligado como se liga várias pessoas para o meu gabinete. Inclusive, conversei depois com minha assessoria sobre isso. Da mesma forma também, senhor deputado Felipe, como ele diz aqui, por exemplo, que foi procurado pelo Nicolas Ferreira, foi procurado por Vossa Excelência, Felipe Barros e André Fernandes. Quer dizer, ele faz essa citação. As perguntas que você coloca dizendo que eu teria combinado pergunta, o que se tem de repetição de pergunta aqui nesse plenário não está no gibi. Eu perguntar se ele fraudou, essa é a grande pergunta do debate. Ora, o que o Amin perguntou aqui, todo o levantamento era se ele tinha fraudado um documento. Eu não fazer essa pergunta, que é elementar, seria uma intransigência não, seria uma prevaricação da minha parte. A deputada, agora há pouco, falou até uma coisa interessante para o presidente. Falou, presidente, pergunte se as perguntas são as mesmas, que elas não mais serão feitas. Eu faço todas as perguntas que deverão ser feitas. Sobre fraude em documento, sobre a conversa dele com o Saulo, é elementar. Agora, comparar e dizer que eu fiz uma pergunta que alguém sugeriu, as minhas perguntas foram repetidas por vários outros parlamentares aqui neste plenário, senhor deputado Felipe. Então, por favor, da mesma forma como Vossa Excelência não pode dizer que eu fiz uma combinação, eu poderia dizer que o senhor, junto com o André e com o Nicolas, o procuraram, sabe-se lá para quê? Então, por favor, não tente criar uma suspeição sobre um trabalho que eu estou fazendo, que, aliás, o senador Flávio Bolsonaro me fez uma outra acusação. Me disse, cadê a taquigrafia do Flávio? Ele já me colocou que eu teria trazido de uma forma preliminar
uma culpabilidade ao G. Dias, ou seja, vocês da oposição estão se contradizendo entre si. Um diz que eu combino, o outro diz que eu acuso. Então, vocês têm que se decidir o que vocês querem, de fato, nesse sentido. Cara, só analisando rapidinho essa resposta da Elisiane, antes da gente passar, porque o Felipe Barros ele vai falar de novo e vai subir o tom, e agora, de agora em diante vai ser um escalonamento nessa treta. É interessante como a esquerda faz para fugir das respostas, né? O Felipe Barros afirma que o chefe de gabinete da Elisiane Gama se encontrou com o G. Dias, né? O filho do G. Dias levou o chefe de gabinete da Elisiane Gama para conversar com o G. Dias. E depois disso ele recebe um documento que tem perguntas muito parecidas e perguntas e respostas com as que aconteceram no depoimento de G. Dias da CPMI. Só que ela fala assim, eu nunca falei com o filho do G. Dias, eu nunca vi o G. Dias antes da sessão. Ok, ninguém tá falando que foi ela, a gente tá falando que foi o chefe de gabinete dela. É assim que eles fazem, né? Colegas deputados e senadores, que na CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, o deputado Paulo Pimenta, hoje ministro, foi flagrado trocando informações com Marcos Valério. Isso foi um escândalo nacional que fez com que o Paulo Pimenta renunciasse à sua presença naquela CPI. Hoje nós temos mensagem, senadora, e aqui eu repito aquilo que eu disse. Eu não sou relator. O presidente não é relator, ele é presidente. Qualquer um de nós aqui poderíamos encontrar com qualquer pessoa. Agora, a senhora é relatora dessa CPMI. E tem conversas aqui. General G. Dias com o seu filho. Oi, você vai trazê-lo aqui na casa do G. Dias? É o chefe mesmo? O filho responde, vou. É sim. Qual é o nome dele? O Júlio Urbinho, que entraram em contato com a senadora. Aí ela disse para ele ir conversar com você. O Júlio vai me passar o nome da pessoa. Erlando. Nós conferimos no site do Senado. Erlando é o teu chefe de gabinete. E foi lá a teu pedido. É o que está escrito aqui na conversa. Aí ela, a senadora Elisiane Gama, disse para ele ir conversar com você. E logo depois da conversa de vocês, circula um documento que, curiosamente, são as mesmas perguntas que Vossa Excelência fez para ele. Todos os demais senadores fizeram, deputado. Não, Vossa Excelência está tentando criar uma suspeição sobre mim que eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, deputado. Senadora, eu posso dizer que Vossa Excelência, o André e o Nicolas também estão em situação de Vossa Excelência pode falar depois, pelo tempo que Vossa Excelência quiser. Mas... Não, nem eu encontrei. Por favor. Por favor. Peraí, pode concluir a sua fala? As senadoras quiserem depois... 1 minuto e meio ali, senhor presidente, só para concluir. Não, então eu vou ser... Mais uma vez, presidente, eu vou falar, porque ele está tendo Mas é claro que a senhora pode falar, mas ele vai concluir... Até o final da CPI. Pois não, pode ficou concluir. Ficou nervosa. Respondendo réplica e tréplica. Não adianta, senadora. E a senhora sabe que eu tenho tratado com respeito à senhora em todos os momentos dessa CPMI. Mas não adianta dizer que eu, deputado André e deputado Nicolas, também tentamos o encontrar, porque não houve encontro. Agora, diferente do caso de Vossa Excelência, que nas mensagens manda o seu chefe de gabinete ir encontrar o general G. Dias. É o que está aqui nas mensagens. E que, posteriormente, essa conversa circula um documento, que reproduz exatamente as mesmas perguntas que a senhora fez. Então, senhor presidente, existe uma suspeição. Existe uma suspeição que nós desconfiávamos, mas agora nós temos a certeza. A relatora, ou o relator de qualquer CPI, não pode encontrar às escondidas testemunha. Eu me lembro que numa das primeiras oitivas que nós fizemos aqui, eu não me lembro quem era a testemunha ou o investigado que estava sentado aqui, senhor presidente. Nós fomos ao final da oitiva cumprimentar a pessoa, logo a assessoria do Senado disse, ó, gente, tem a incomunicabilidade da testemunha. Vocês não podem conversar com a pessoa. Incomunicabilidade. De perto e pronto. Agora, a relatora mandar o seu chefe de gabinete encontrar a testemunha 2 dias antes do depoimento dela aqui nessa CPMI é gravíssimo. E combinando perguntas.
Porque o documento que se circula são as perguntas que a relatora fez aqui a ele. Portanto, nós temos, pode não ser nesse momento, mas nós temos, que nem que seja fora das câmeras, conversar sobre isso e ver qual é a postura que nós utilizaremos na CCPMI. Aí ela vai ter mais um ataque aí, ó. Presidente, é um absurdo que o deputado coloca. Eu não vou nem responder mais, porque não tem o menor fundamento. Então pronto, presidente. Na hora que o senhor... Não, por favor, deixa eu terminar de falar. Responder. Na hora que o deputado faz uma colocação dessa, tentando criar uma suspeição, uma cortina de fumaça, porque fez uma pergunta, tal e tal, é uma coisa que não se fundamenta, não se sustenta em nada. Vocês têm o telefone do G. Dias, eu nunca sequer falei com ele, nem com este rapaz, não faço a menor ideia. Foi o chefe de gabinete. Vossa Excelência, o André e o Nicolas, segundo o André, segundo o rapaz, o Gabriel, vocês procuraram o Dias. Veja, pois é, ele não recebeu vocês, mas que vocês tentaram chegar onde eles chegaram. Se vamos levar ao pé da letra as informações, da mesma forma como o Gabriel disse, que sentou com o presidente da CPI, ele explicou as circunstâncias de ter conversado, de ter passado lá, que nem sabe se falou com o cara. Então, vocês estão simplesmente criando um cenário inexistente, que não se sustenta. A realidade é essa, não se sustenta. Essas mensagens trocadas entre eles não tem nada a ver. As perguntas que eu fiz são perguntas elementares, básicas, como eu fiz dezenas de outras perguntas, aliás, foram as mesmas perguntas que, inclusive, vocês. Eu quero até que a minha assessoria levante aí a pergunta dos 3 deputados para ver se bate com alguma dessas que eles colocaram ali. Se for também bater, eles estão na mesma situação. Obrigada, presidente. A relatora, para se defender, ela ataca. E ataca mentirosamente. Mas tem mais. Tem mais mensagens. Em conversas do general G. Dias com o Lula, jornalista, que se trata do senhor Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, o Lula, jornalista do Brasil 247, me parece que pelas mensagens foi apresentado ao general G. Dias pelo Paulo Okamoto. Brasil 247, que passou a receber verbas de publicidade da SECOM. E Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, que me parece, senador Flávio, que está prestando uma espécie de consultoria de imagem para o general G. Dias. Será que ele está sendo pago por verba de publicidade da SECOM, senhor presidente? Acho que nós temos que investigar isso. Mas em conversa do general G. Dias com o Lula, jornalista do Brasil 247, seu assessor de imprensa, praticamente, ele diz o seguinte: general G. Dias, bom dia. O João me disse que você faria algumas perguntas que a Elisiane... 3 pontinhos. Lula, jornalista. Isso. Mando até 12h30. Nos encontramos lá às 16 horas no João. G. Dias responde com um joinha. O Lula, jornalista, depois de alguns minutos, manda o mesmo documento que eu citei na minha fala, que contém perguntas e respostas praticamente idênticas à que a relatora fez ao general G. Dias aqui. Aí o Lula, jornalista, após mandar esse documento, diz o seguinte: aí, para falarmos mais tarde, pensar as linhas de respostas, firmes, diretas e pragmáticas. General G. Dias responde: obrigado. Isso no mesmo dia que a senadora Elisiane Gama pede para o seu chefe de gabinete encontrar o general G. Dias. Então, em que pese o meu respeito pela senadora, mas fatos são fatos, senhor presidente. Não adianta ela aqui tentar, para se defender, atacar. Dizer que, vocês também procuraram o Gabriel, filho do general G. Dias. Eu faço um desafio à senadora. Eu proponho ao senhor, a vossa excelência, presidente dessa CPMI, quero ver se a senadora Elisiane Gama, relatora, vai topar. Vamos trazer mais uma vez o general G. Dias, sob juramento, relatora, e questionar a ele se ele encontrou qualquer um de nós e se ele encontrou o teu chefe de gabinete. A senhora aceita? Porque nós temos mensagens, inclusive, do senhor
assessor de imprensa, o Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, que está recebendo dinheiro da SECOM, dizendo o seguinte: o Felipe Barros, o André Fernandes, o Nicolas não prestam. Diga ao Gabriel não encontrar ninguém deles, são todos do PL. Sério? Então, deixo aqui o desafio público à senadora Elisiane Gama. Vamos trazer mais uma vez aqui o general G. Dias, sob juramento, e vamos questionar a ele, senadora, se ele encontrou o seu chefe de gabinete ou se ele encontrou qualquer um de nós. Ou o filho dele, ou qualquer pessoa que seja. Cachorro, papagaio, enfim. Vamos questionar ele sob juramento essas perguntas. Agora, essa mensagem que eu li agora, senhor presidente, é muito ruim para a senadora e para a imagem dessa comissão. Vossa Excelência tem tido um trabalho imenso desde o início dessa CPMI, e aqui eu quero parabenizá-lo publicamente, para tentar trazer a imparcialidade para essa CPMI. Imparcialidade que o governo desde o início não quis. Que tentou comprar parlamentares com emenda parlamentar para retirar a assinatura dessa CPMI. E agora, pelas mensagens do general G. Dias, se revela o combinado da senadora Elisiane, dito pelo jornalista Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, trocando perguntas e respostas com o general G. Dias, que já haviam sido previamente acordadas com a senadora. Isso é grave para a imagem desse parlamento, grave para a imagem dessa CPMI, e a senadora deve explicação não apenas ao parlamento, mas ao povo brasileiro. Agora, Esther Felipe Barros é, assim, um lindinho maravilhoso, está fazendo um trabalho sensacional, desafiou Elisiane Gama, e vale lembrar que ele trouxe à tona um escândalo do passado que envolve o Paulo Pimenta, da SECOM. Ele se encontra, o Paulo Pimenta, ele era vice-presidente da CPI, da CPI mista da compra de votos, e ele se encontra no estacionamento com o Marcos Valério. Quem deu o flagra foi o deputado, o Lucas Redecker ou o Júlio Redecker? O deputado Redecker, que é aqui de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e foi um escândalo na época, e o Paulo Pimenta teve que pedir para sair. Então, assim, será que se a gente repetir o escândalo, a gente consegue tirar a Elisiane Gama da relatoria? Estão deixando a gente sonhar, né? Eu achei bem estratégico a maneira como ele fez, né? Ele foi pegando assim, aconteceu isso. Aí a Elisiane... mas então, tem mais isso aqui. Aí chega no final, ele... Pau! Eu não queria ser a mulher do Felipe Barros, gente, porque olha que homem frio e calculista. A esposa do Felipe Barros precisa ficar bem atenta. Este homem é frio e calculista. Vamos lá. É gravíssimo, não é grave, é gravíssimo. Por quê? Vamos supor assim, mas daí o Felipe... o Nicolas e o não sei quem, eles também têm contatos com a base e com os blogueiros da base, que nem no caso aí do Brasil 47. Eles não são relatores! Basicamente isso. Então, porque é óbvio, existe a oposição e o governo, tensionamento das coisas, é como se fosse a CPI, ou seja, esse escopo de inquérito, que é como se fosse um júri, tá entendendo? Um grande júri popular de decisões e de investigação política. Você tem os dois tensionamentos políticos, e dentro desses dois tensionamentos políticos, cada um vai puxar, certo? Para o seu lado, o governo tentando puxar para o lado dele, a oposição tentando puxar para o lado dela. Saiu ontem na Jovem Pan, até o Piperno, tá? Estava falando. Olha, se isso for verdade... O Piperno! O Piperno! A relatora tem que ser afastada. É que assim, eu não sei, talvez o G. Dias tivesse um bloqueio, ele não se lembrou que tinha essas mensagens e abriu o sigilo, porque só pode ser, gente. Ele entregou essas mensagens de bandeja para a CPI, a única coisa que Felipe Barros precisou fazer é o seu trabalho, que ele faz de maneira muito competente, e jogar o estrume no ventilador e ver a coisa toda acontecer. Mas é um escândalo. É um escândalo. Porque e não é assim um assessor da Elisiane Gama. É o chefe de gabinete da Elisiane Gama. É impossível o chefe de gabinete de qualquer político fazer esse tipo de conversa sem o conhecimento do outro. É impossível.
E ainda meteu o Brasil 247 no meio da história, né? Que tá com um contrato com a Secom, que é do Paulo Pimenta, que deu origem lá no outro escândalo. Olha que mundo pequeno. Eu quero ver os desdobramentos dessa treta da Elisiane Gama. O negócio eu acho que seria pressionar, porque isso aí realmente é um escândalo. Até para a galera que fez o L. Tem gente que faz o L que vai ficar escandalizado, porque escancarou demais a palhaçada. A gente já sabia que era uma palhaçada, mas é que tá muito explícito. E não pode ser assim, né?